Olá a todos e bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num estudo absolutamente fascinante que propõe uma verdadeira revolução na nossa prática pedagógica. Nós, como educadores, sabemos muito bem que engajar as turmas nas ciências exatas é aquele desafio de todos os dias, não é verdade? E o material que vamos destrinchar agora faz um convite incrível. Pegar aquele software de planilha super comum, que a gente costuma ver só como uma ferramenta burocrática, e sejamos honestos, um pouco monótona, e transformá-lo num laboratório virtual poderoso e super dinâmico para o ensino de física. É literalmente uma virada de chave sobre como aproveitar uma tecnologia que já está lá, instalada nos computadores das escolas, para dar vida ao aprendizado científico. Ok, vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje, que vai nos guiar em 5 passos bem diretos. 1. Além das planilhas. 2. O aluno como protagonista. 3. A física na prática. 4. O arsenal do professor. E, por fim, o passo 5. O futuro da educação. Então, iniciando pelo nosso primeiro tópico. Além das planilhas. Vamos ver como podemos superar o básico. O ponto crucial aqui é o seguinte: a gente sabe que muitas vezes o tempo precioso da aula acaba sendo engolido por rotinas aritméticas intermináveis. Os estudantes perdem horas traçando pontos no papel milimetrado, gastando quase toda a energia cognitiva deles na matemática pura, e não na física em si. A ideia central do nosso material base quebra esse paradigma. Como a citação na tela aponta, o software funciona mesmo como um laboratório virtual. Ele permite processar dados muito rápido e testar hipóteses ali, na hora. Em vez de ficar calculando velocidades linha por linha na mão, o trabalho pesado é feito em frações de segundo. Isso, de verdade, abre muito espaço para a investigação científica real. E essa simples troca de ferramentas gera uma mudança absurda na postura de quem está aprendendo. O ensino tradicional de física, infelizmente, costuma colocar as turmas na posição de espectadores passivos, só observando uma simulação pronta ou um desenho estático no quadro negro. Mas quando a gente usa a planilha para modelar o problema, acontece uma transposição didática maravilhosa. Os estudantes viram construtores ativos. Eles literalmente programam as leis da física dentro das células e fórmulas. Eles é que precisam ensinar para o software como a posição muda com o tempo, construindo a cinemática, por assim dizer, com as próprias mãos virtuais. O que nos leva para a parte 2. O aluno como protagonista. Vamos analisar como essa dinâmica coloca o estudante no centro de tudo. Existem basicamente 3 grandes pilares de vantagem para os alunos aqui. Primeiro, a alfabetização digital. Ao mexer com essas planilhas de forma mais avançada, eles desenvolvem habilidades técnicas essenciais para praticamente qualquer carreira técnica ou acadêmica moderna. Segundo, o foco no conceito. Como a gente já comentou, automatizar a conta libera a mente para interpretar o que aquele número realmente significa fisicamente. E terceiro, o aprendizado ativo, claro. Deixa-se de apenas consumir física para começar a, de fato, produzir ciência. E como é que isso ocorre na prática de um laboratório? Imagina aquele experimento clássico de esticar uma mola para descobrir a constante elástica. A gente lida com um volume significativo de dados, certo? Usando funções estatísticas simples do software, tipo média e 10-vipad para desvio padrão, as turmas conseguem tratar as incertezas experimentais com muito rigor. É o tipo de coisa que, na calculadora, tomaria aulas inteiras. E mais, linearizar dados não lineares, aplicando logaritmos ou potências para achar aquelas relações físicas escondidas, vira uma tarefa de, 3 ou 4 cliques. Agora, o que é realmente interessante sobre este ponto é como a transformação do abstrato para o visual ganha muita força. A física é supervisual por natureza. Quando a gente gera um gráfico de dispersão e pede para exibir a equação da reta e aquele famoso coeficiente r² para ver a precisão, a lei física simplesmente se materializa ali na tela. O coeficiente angular da reta se revela como a própria constante da mola, ou a velocidade de um corpo. A matemática, que antes era totalmente abstrata, ganha uma aplicação tangível e visual. Entrando no tópico 3, a física na prática, vamos mapear como isso se encaixa no nosso currículo. A versatilidade desse método cobre praticamente todo o conteúdo do ensino médio e do ciclo básico do ensino superior. Dá para verificar a segunda lei de Newton estudando as forças de atrito na dinâmica. Na termodinâmica, construir gráficos de resfriamento ou validar a lei de Boyle. Em óptica, calcular pontos conjugados. E lá em eletricidade, analisar a carga e descarga de capacitores naqueles circuitos RC. Basicamente, para cada tópico da nossa ementa, existe um modelo de planilha correspondente que pode elevar demais o nível de compreensão da turma. Olha só esse passo a passo, imagina uma aula sobre movimento uniforme.
O aluno coloca os instantes de tempo na coluna A. Depois, define a velocidade numa célula separada, digamos a E2. Aí, lá na coluna de posição, ele insere a fórmula mandando multiplicar a velocidade pelo tempo e insere o gráfico de dispersão. Até aqui, parece só uma aula tradicional informatizada, mas a mágica pedagógica acontece de verdade no passo 5, quando o aluno digita um novo valor numérico para a velocidade na célula E2, a inclinação da reta no gráfico muda instantaneamente. Uma aula que seria estática subitamente ganha vida em tempo real. Aquele conceito de coeficiente angular deixa de ser decoreba e passa a ser uma experiência visual super interativa. Certo, o que nos leva à quarta parte, o arsenal do professor. Agora vamos olhar para os bastidores, as vantagens enormes para a nossa própria rotina de preparação. O conceito de ouro aqui é o do gabarito dinâmico. Pense em montar a resolução de um problema de balística numa planilha que é viva. Se alterarmos o ângulo de lançamento de 30 para 45 graus, não precisamos pegar papel, caneta e refazer um monte de cálculos. A planilha recalcula todo o tempo de voo e o alcance na mesma hora. Um único modelo resolve múltiplas variações daquele mesmo exercício clássico. E isso ilustra brilhantemente como podemos reduzir aquela nossa carga pesada de trabalho extra-classe. Essas ferramentas de apoio deixam a gente criar várias versões de uma mesma prova em questão de minutos, fazer análise de sensibilidade para ver o que acontece se um parâmetro mudar e até validar modelos teóricos antes de propor um desafio prático que talvez fosse inalcançável no laboratório real. Aquele tempo precioso economizado na elaboração mecânica de provas pode ser investido na criação de discussões científicas muito mais ricas para a sala de aula. Ah, e tem uma solução criativa maravilhosa para um pesadelo docente que todo mundo conhece bem, a cópia de listas de exercícios. Sabe aquela função aleatório entre do Excel? Ela gera um conjunto numérico único para cada estudante. Ou seja, todo mundo vai ter que usar o mesmo raciocínio físico central, mas com valores de resistências ou massas totalmente diferentes. A gente insere a lista e o software calcula os gabaritos automaticamente. É praticamente o fim definitivo das cópias descaradas, garantindo que o foco permaneça inteiramente no raciocínio. E além de evitar cópias, ganhamos um recurso metodológico incrível. Podemos transformar um exercício puramente matemático e estático num cenário do tipo "e se?". Se projetarmos a planilha na sala, dá para lançar a pergunta: e se a gente dobrar a velocidade inicial de um carro, mantendo o atrito constante, o que acontece com a distância de frenagem? A turma observa os números e o gráfico explodirem em alterações na hora. Isso provoca debates riquíssimos sobre proporcionalidade e relações quadráticas, algo que de outra forma levaria um tempão para calcular e desenhar no quadro. Uma dica de ouro diretamente do material fonte para garantir a clareza nas nossas aulas: o uso da nomeação de células. Em vez de deixar uma fórmula confusa na tela, tipo igual B2 vezes 9,8, nós podemos ensinar o programa a chamar aquela célula B2 de massa. Aí a fórmula fica literalmente igual a massa vezes 9,8. Isso não apenas facilita demais a leitura da física na tela pelos alunos, como ajuda a gente a cruzar dados e evitar propor problemas com situações fisicamente impossíveis ou irrealistas. O que nos traz finalmente para a nossa sessão número 5, o futuro da educação, a evolução da didática. E para encerrar, deixo aqui esta reflexão provocativa que resume tudo o que conversamos. Quando automatizamos a aritmética pesada, até onde a intuição física das nossas turmas pode chegar? Ao removermos a barreira dos cálculos exaustivos, abrimos um campo infinito para a curiosidade investigativa. O software é o laboratório, mas a mente de quem aprende é de fato o pesquisador. Muito obrigado por acompanharem essa nossa explicação detalhada de hoje. Que essas estratégias tragam ainda mais dinamismo e descoberta para a nossa prática docente. Até a próxima!